você abrir comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Senhor Jesus, indagado sobre algumas questões dos discípulos, ele dá uma resposta muito interessante para todos nós. Marcos 7, versículo de número 20 ao 23. Todos abriram? Amém? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Podemos assentar. A palavra do Senhor diz: sobre tudo o que nós devemos fazer é guardar o nosso coração. Eu sempre tenho dito isso a você, porque é a nossa realidade atual, né? Que o ser humano hoje é muito vendido e rendido às suas emoções e aos seus sentimentos. Os sentimentos, ele tem estado à frente do ser humano e tem governado grande parte das pessoas. As pessoas são governadas de uma grande forma por meio dos sentimentos. Bom, eu sei disso aqui, mas Satanás sabe também, correto? Satanás sabe que os males da nossa vida procedem do nosso coração. Então, Satanás, sabendo disso aqui, o que ele vai fazer? O que o diabo vai fazer com essa informação aqui? Se os males da minha vida vão partir de dentro de mim, eu vou oferecer o combustível para que as coisas negativas possam acontecer na minha vida. O que ele vai fazer? Ele vai tentar colocar essas coisas em meu coração e vai tentar colocar representantes dele na minha vida. Eu quero fazer hoje uma comparação com você em Neemias capítulo 1. Eu quero que você vá lá comigo. Neemias capítulo 1. Vamos fazer uma comparação, uma analogia. Assim, olha, como Tiago fez, o escritor aos Hebreus fez também, que a Jerusalém de Deus está em nós. Tiago diz que a nossa Jerusalém, Hebreus diz, a nossa Jerusalém está aqui em nós. Vamos fazer uma comparação, que o seu coração é a Jerusalém do Senhor. Vamos fazer isso? E ali nele está edificado o altar, o templo e tudo. Vamos colocar assim? Que o nosso coração é a nossa alma, é a nossa Jerusalém? Vamos? Então diga para o seu irmão, como é que nós vamos trabalhar essa noite? Olhe para ele e diga: a Jerusalém hoje dita será a nossa alma. Olha como estava a nossa alma. Chega uma notícia a uma pessoa muito interessante. Existem pessoas que são interessantes. O que te interessa nas pessoas? Neemias era uma pessoa interessante porque ele era copeiro do rei Artaxerxes? Não. Neemias era uma pessoa interessante porque ele era um judeu levado cativo e agora habitava na capital Suzã? Não. Neemias era uma pessoa interessante porque ele era alguém que não se conformava diante daquilo que ele podia ver mudar. Por isso ele se tornou uma pessoa interessante. Sabe o que me faz uma pessoa comum e o que te faz uma pessoa comum? É você olhar para as circunstâncias da sua vida e você não ter nenhuma iniciativa para mudar aquilo. E isso te faz uma pessoa comum. Isso te faz uma pessoa como todas as outras. O que nos faz interessantes é nós olharmos para situações que podem ser mudadas. E então você olhar para Deus e dizer: peraí, Deus não concorda com isso. Se Deus não concorda, eu não concordo. Se Deus precisa de um instrumento, eis-me aqui. Isso faz de nós pessoas interessantes. Isso nos coloca em uma situação de interesse para a terra e para o céu. A terra nem mesmo sabe que será abençoada com essas pessoas que são tão interessantes para o céu, onde o céu vem e as nomeia e as chama para um objetivo.
A Bíblia diz que Neemias estava no seu conforto em Suzã, ele era copeiro, tinha uma posição elevada, tinha um serviço tranquilo. E Neemias recebe uma visita de um dos seus irmãos e também de um amigo. A Bíblia diz em Neemias 1, versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Por que você acha que Neemias estava tão confortável em seu cargo, em sua posição, que ele se interessou pela situação dos judeus que haviam escapado do cativeiro e haviam voltado? O templo já tinha sido construído, mas os muros estavam fendidos, como você vai ver no próximo versículo. O que fez Neemias se interessar por Jerusalém e por seus irmãos? O que fez ele se interessar? Queria perguntar uma coisa para você. O que na sua vida é interessante? O que na sua vida te interessa? Você já prestou atenção que o seu tempo é gasto nas coisas interessantes da sua vida? As coisas que te interessam? É ali que o seu tempo é gasto, é ali que o seu tempo é envolto. Você sabe por que Neemias se interessou em perguntar como estavam os seus irmãos, como estava o seu povo? Porque ele podia estar em Suzã, ele podia estar numa situação confortável, mas ele continuava sendo judeu. Você sabe por que Neemias perguntou? Porque interessava o estado tanto de Jerusalém quanto dos judeus. Você sabe por que alguns de nós nos interessamos pelo estado da nossa alma, mesmo que a nossa vida está boa e confortável? Porque nós sabemos que o nosso coração, que a nossa alma é o templo do Espírito Santo. Você sabe por que alguns de nós não ficamos abobados e nem ensimesmados e nem totalmente encantados pela vida exterior e nos interessamos pelo estado da nossa alma, porque sabemos que dela é a eternidade e que desse corpo aqui, é a terra que vai comer? Por que alguns de nós, apenas alguns de nós, nos interessamos pela nossa alma? A comunhão da nossa alma com Deus, o apreço da nossa alma pela presença dEle, a santidade da nossa alma, o que existe no nosso coração, se tem aprovado ou desaprovado a Deus. O porquê alguns de nós nos interessamos de uma maneira com tanto afinco e tanta determinação para nos contemplarmos, nos examinarmos, olhar para dentro de nós e entendermos que o Espírito Santo de Deus veio para habitar dentro dos nossos corações e Ele não quer que exista a impureza, Ele não quer que exista situações inóspitas para a presença do Senhor Jesus, e Ele quer trabalhar em nós, combatendo contra a carne diariamente, para que nós nos tornemos a imagem do Seu Filho Jesus. Deus faz isso. E porque apenas alguns de nós temos a nossa atenção tirada da nossa Suzã, da nossa fortaleza, do nosso bem-estar, de tudo aquilo maravilhoso e abençoado que acontece conosco, e olhamos muitas vezes para o estado da nossa alma e percebemos a angústia predominando, e percebemos a escassez de graça, e percebemos a falência do amor, e percebemos a rebelião, e percebemos a falta de moralidade, e percebemos a letargia, e percebemos a mornidão espiritual que muitas vezes domina. O porquê apenas alguns de nós temos olhos para dentro da nossa alma, e aí quando nós olhamos, nós não gostamos do que vemos. Hein? Nós olhamos para dentro de nós e nós não gostamos do que vemos. Nós olhamos para dentro de nós e percebemos quantas coisas ruins, quantas coisas que não deveriam estar ali, quantas coisas que não poderiam estar ali, quantas coisas que já deveriam ter sido vencidas, quantas coisas que já deveriam ter sido consagradas e entregues a Deus, quantas coisas. E então nós nos lembramos, o porquê será que a minha alma está nesse estado?
O porquê será que o meu coração continua assim e eu começo e eu não termino, e é uma luta incessante para, e puxa, estica, e a hora que eu vou tirar algo do meu coração, outra coisa está entrando, e a hora que eu vou limpar, aí outra coisa está entrando, está denegrindo, o porquê que a minha alma não tem a segurança que deveria ter? Como que vai os muros da sua alma? Como é que vai os muros dela? Será que são muros altos e fortes, onde o inimigo não consegue entrincheirar? Será que aquilo que cerca a sua alma, o escudo da sua alma, a blindagem da sua alma, será que ela está à altura dos riscos que você corre, dos desafios que você enfrenta? A Bíblia diz que Neemias quer saber do seu povo, assim como eu quero saber da minha alma, e eu acredito que você também. Versículo 13, disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Por que eles estavam em grande miséria e desprezo? Porque não havia muro, não havendo muro, não há cidade, não há preservação, não há proteção, não há guarda, não há nada. Então eles concluem dizendo assim: o muro de Jerusalém está caído, fendido, e suas portas queimadas a fogo. Não há proteção. Não há proteção. Não tem como eles definirem cidadania. Não tem como eles se preservarem, não tem como eles se protegerem. Tudo que eles forem construir ali será levado pelo inimigo. Ali é casa de ninguém, todo mundo entra e sai. Ali cada um pega o que quer e faz o que quer. A Bíblia diz que isso entristeceu muito Neemias. E Neemias começa a chorar, jejuar e lamentar pelo estado dos muros de Jerusalém. Você vem à igreja e Deus te oferece, e lá fora o diabo tira. Você lê a palavra e Deus te oferece, e vem as situações e tiram. Quando é que nós vamos ficar nesse puxa-estica? O Espírito Santo dá alegria, as aflições tiram. O Espírito Santo dá a paz, as aflições... Ou você não concorda comigo? O Espírito Santo estabelece a comunhão com Deus. Vem Satanás no engodo, no engano e tira. Vem o Espírito Santo e convence de um pecado. Vem Satanás com outro engano e convence do contrário. A questão é, está faltando muros. Os muros estão quebrados e as portas estão queimadas. A importância de você ter o seu coração totalmente guardado e blindado, para que Satanás não venha provocar na sua vida situações como você leu em Marcos 7. Pastora, como que eu faço a blindagem do meu coração? A questão é que você não faz, essa que é a questão. Quem faz essa blindagem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz essa blindagem. Essa blindagem, essa escudagem é feito pelo poder da palavra de Deus que você recebe e é construído tijolo por tijolo. Fé, consagração, santificação, arrependimento, sangue de Cristo e assim por diante. Primeiro passo para a reconstrução do muro. Ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e chorando perante Deus dos céus. Ele ficou muito triste pela situação. Quando você olha para dentro de você, você fica alegre ou triste pelo que você vê? O que deveria ser e não é, o que poderia ser e não é. Claro, quando eu olho para Jesus e quando eu olho para o Espírito Santo, nós ficamos felizes e contentes, porque apesar de Ele habita em nós. Mas quando nós olhamos para nós fazemos igual Paulo em Romanos 7. Nós dizemos: miserável, miserável ser humano que eu sou. Sabia? Nenhum de nós esboçamos nenhum sorriso ao olharmos para dentro de nós. Sabia? Todos nós, quando olhamos para dentro de nós, esboçamos em nossa face um pesar melancólico. Contemplamos a nossa natureza
contemplamos as nossas faltas. Todos nós, um a um, quando olhamos para dentro de nós, o nosso coração sofre. Por quê? A tristeza é inevitável, porque nós nos deparamos com a realidade da nossa essência. Essa visão é importante porque ela desbanca alguns de nós, ela tira o nosso pedestal e ela nos faz conscientes do quanto precisamos de Deus. A Bíblia diz que a tristeza de Neemias era uma tristeza totalmente saudável e totalmente resoluta. Primeiro passo, nós precisamos aprender a nos entristecer. Diga amém. A Bíblia recomenda isso. Segundo passo, capítulo 2, versículo 15. É um trabalho feito em sigilo. Você não pode chamar comunidades para construir o seu coração. A edificação dos muros da sua alma é feito você e Deus, mais ninguém. É você quem vai cuidar para que aquilo que Deus tem te dado não vaze por brechas. É você quem vai cuidar que aquilo que Deus tem te oferecido não saia, não ganhe asas. A sua paz ganhou asa na aflição. Sua segurança, sua fé, seu amor ganhou asas no problema. Por quê? Versículo 15 do capítulo 2. Ainda de noite, subi pelo ribeiro. Ele chega lá à noite, mas ele não perde tempo. E contemplei o muro. E virando-me, entrei pela porta do vale e assim voltei. E não souberam. Diga assim, ele contemplou o muro. Será que você dá para dar uma circundada aí, nos muros da sua alma? Dá para dar uma circundada? O que é que está de pé nos muros da sua alma? Será que existe um muro que te preserva, que te protege, que te guarda? O salmista Davi dizia diretamente, que o Senhor era refúgio. O profeta Isaías diz, ele é o nosso muro contra a tempestade. Como está o estado da sua alma? Vem uma aflição e tira o que é divino. Vem uma dor, vem uma tentação, vem uma angústia e tira o que é divino. Como isso é possível? Como é possível nós perdermos os adornos que Deus tem nos dado? Como é possível isso? A Bíblia diz que ele dá uma volta pelo muro e ele contempla o muro. Que muro? Era destroços, tijolos, poeira. Não tinha nada ali construído. Os animais entravam e saíam. Aquilo era escombros em cima de escombros. A pergunta é, o que tem estado construído na sua alma, que te protege, que te guarda da soberba, da angústia, do adultério, da prostituição, do medo, da insensatez e de tudo aquilo que o Senhor Jesus diz, que procede do coração do homem, todos os enganos e todos os males. Qual é o tamanho do seu muro? O tamanho do meu muro, pastor, é 50 centímetros. Qualquer inimigo faz assim, um passo um pouquinho maior e pula. Qual é o tamanho das muralhas que cercam a sua alma e que te protege e te preserva para que você não perca o que Deus te deu? A Bíblia diz assim no versículo 16: e não souberam magistrados para onde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem ao mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Ele não fala nada do que Deus tinha posto no coração dele. A situação dos seus muros é uma situação particular sua. Você precisa olhar para os seus muros e perceber o quanto tem faltado de proteção, de preservação, o quanto tem faltado na sua vida, o quanto você tem se protegido. Uma pessoa fala uma coisa de você, você já fica abalado, já fica triste, já fica abatido. Uma pessoa faz uma coisa, o outro faz aquilo, outro faz aquilo. O que mais tem hoje no meio cristão são pessoas sem
preservações, sem muralhas para guardar o coração, para guardar a alma do mal. O que mais tem faltado hoje no meio do cristianismo são pessoas que têm condições em Deus de ficarem guardadas dentro de si mesmas, ali com o seu Senhor, habitando com o seu Senhor. A edificação dos seus muros é um assunto seu e do Espírito Santo. Você quem contempla a situação, e é você quem vai trabalhar. Ele vai dar as ferramentas, Ele vai dar o material, mas é você quem vai trabalhar. Próximo passo. Capítulo 4, versículo 1. Os inimigos não gostam que o seu coração esteja guardado, porque a única maneira de Satanás destruir você é tendo acesso ao seu coração, por meio de enganos. Olha, quantas pessoas têm sido destruídas por fofoca, por maledicência. Quantas pessoas têm os seus corações abertos para fala, para pensamentos, para coisas negativas e ruins. O quanto vale a sua alma para você? O quanto vale o estado do seu coração para você? Essa é uma pergunta que não se cala. O quanto tem valor a sua alma, a preservação da integridade da obra do Espírito Santo de Deus em sua vida? O inimigo ficou totalmente enfurecido. Por quê? Porque eles estavam edificando o muro. Sucedeu o capítulo 4, versículo 1, que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. O inimigo, a ira do inimigo é que você está trabalhando para proteger aquilo que Deus tem te dado. Por exemplo, você sabia que a paz é guardiã do coração e dos sentimentos? A paz é uma das guardiãs. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz, não a ansiedade, não o medo, não a insegurança, não a euforia, não o desequilíbrio, não a ausência de sobriedade, mas a paz. Agora, onde estão os buscadores da paz? Onde estão os pacificadores? Aqueles que trabalham para que a sua alma viva em paz. Aqueles que trabalham para que eles não se intrometam em situações adversas. Não se intrometam em situações embaraçadas. Eles guardam seus corações para que os seus corações pacíficos possam preservar a paz. E assim o governo de Cristo, em meio à paz, triunfará no coração e na alma. O inimigo arde em ira quando você trabalha para erguer as muralhas do seu coração, para não entrar o medo, a angústia, a dúvida, a insegurança, não entrar aquilo que o Senhor Jesus diz que contamina o homem. Qual é o tamanho do muro? E se existe muro na sua alma? A situação está chegando, ela já está entrando, portas escancaradas. Versículo 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. A proposta do inimigo é sempre derrubar o muro que você está construindo, sempre. Eu vou dizer uma coisa para você. Nas aflições da vida, se você não tiver um muro bem preparado para guardar o seu coração vai sofrer diretamente. Com a dor, com a angústia, com o abandono, com a solidão, com a tristeza. Ele poderia sofrer menos, mas vai sofrer mais. Por quê? Por causa da ausência do muro, por causa da ausência de proteção, da ausência de preservação. Próximo ponto, capítulo 4, versículo 6. Porém edificávamos o muro e todo o muro se fechou até a sua metade. Metade do muro fechada, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Eu quero fazer uma pergunta a você: o quanto você tem trabalhado para se preservar? Para dizer não, chega, eu já me misturei muito com problema, eu já me misturei muito com situação, eu já trouxe muitos enroscos para mim, eu fui uma pessoa que parecia aqueles galhos desgalhados em meio ao rio, tudo quanto é ramo eu trazia para mim, eu cansei.
A partir de agora, eu quero apenas aquilo que Deus traz para a minha vida. Eu não quero mais me embaraçar na minha fala. Eu não quero mais me embaraçar nas minhas dúvidas. Eu não quero mais me embaraçar na minha postura. Eu quero ser uma pessoa espiritual, que tenha uma comunhão com Deus. E que toda vez que eu vou me reportar do lado de fora, é analisado 100% o que eu falo e as minhas reações. Para que eu não traga mais embaraço para a minha alma. Você pode dizer amém? A Bíblia diz assim, que o muro se fecha e o povo se inclinava a trabalhar, versículo 10. Agora falta força, já desfaleceram as forças dos carregadores, o pó muito, e nós não podemos edificar o muro. Sabe quando é que o muro para a edificação? Não é pelos inimigos. A construção do templo parou pelos inimigos. O muro não. O muro é pelo seu cansaço. Satanás se distrai tanto do lado de fora, tanto com problemas, tanto com situações, tanto com envolvimento, que você esquece que sobre tudo que você deve guardar, você guarda o seu coração, porque daqui procede as fontes de vida ou de destruição. Quando a palavra de Deus vier, se com o seu coração creres, a palavra de Deus vier, ela vai rebuscar a palavra que anteriormente existia e a fé que existe no seu coração para promover uma atitude e uma iniciativa. Mas se o seu coração não tiver protegido e não tiver guardado, você perde as palavras assim, vem os passarinheiros e roubam. A questão é, você precisa proteger o que Deus tem te dado dentro da sua alma, a paz, a alegria, a força, o ânimo. Pastora, como o diabo consegue roubar? Eu percebo que ele consegue roubar. A ausência do muro, a ausência da proteção, a ausência de ótica, de discernimento. O inimigo quer que você não tenha muros nenhum. Ele quer entrar e sair a hora que ele bem entende do seu coração e da sua alma. Ele quer roubar tudo aquilo que Deus te dá por meio da palavra. Mas o que nós precisamos entender é que precisamos entender que custa, que dá trabalho edificar muros dentro de nós. Nós poderíamos falar aqui cada repartição de muro, mas não dá. Cada parte do muro tinha um nome, uma repartição perto das suas portas. Eu quero dizer uma coisa para você. Trabalho. Sabe aquela parte do muro que chama humildade? Que está no meio dos escombros? Essa parte, ela vai refutar a soberba. Sabe aquela parte do muro que chama humildade? Ela vai rebater a rebelião. Vai rebater a revolta. Sabe aquela parte do muro que se chama gratidão, que você levanta com tijolinho todos os dias, com o seu coração quebrantado diante de Deus, reconhecendo tudo que Deus fez por você? Sabe o que ela vai rebater? Sabe o que a gratidão vai rebater? Vai rebater a tristeza, vai rebater a angústia. Sabe aquela parte do muro que se chama discernimento, ótica e visão? Sabe o que ela vai rebater? Ela vai rebater os enganos. Sabe aquela parte do muro que se chama sobriedade, equilíbrio, olhos atentos para dentro de si e fora? Sabe o que ela vai rebater? As feitiçarias, as tramas de Satanás. Mas onde estão os nossos esforços para reconstruir? Sabe aquela parte do muro que se chama quebrantamento? Meu e seu. Sabe o que ela vai rebater? A religião, os ataques da heresia, as distorções de Satanás. E nós ficaríamos aqui a noite toda falando sobre partes do muro que vem proteger-nos contra ataques de Satanás. Sabe aquela parte do muro que são memórias do passado, de comunhão com Deus, de carinho, de afago? Sabe o que ela vai rebater? O desânimo, a apatia. Você vai sempre estar lembrando, meu irmão, que Deus é Deus na sua vida e que Ele nunca te deixou e não é agora que Ele vai deixar. Você tem partes do muro que tem rebatido ataques de Satanás, hein?
Quais são as partes do muro, do seu muro, que estão cheios de brechas, cheios de lacunas, que só tem poeira e escombro, onde a angústia, a revolta, a soberba, tudo tem entrado? Será que nós temos sido capazes de estarmos com o Senhor? E Ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. E hoje Ele diz: quem comigo não constrói, destrói. Será que nós estamos com o Senhor para construir o nosso muro, para que possamos guardar o nosso coração desse inimigo que anda ao nosso derredor, bramando como leão 24 horas, procurando brechas no muro, procurando muros fendidos, muro caído, procurando portas queimadas, para ele entrar e colocar tudo aquilo que desagrada a Deus, e tudo aquilo que traz dano e miséria para a nossa vida. O povo está em grande miséria, porque não tem muro. Você hoje olha para um crente: cadê paz? Não tem. Cadê alegria, fé, ânimo, esperança, certeza, convicção, firmeza, determinação? Uma cara só, um posicionamento só. Não tem porquê. Onde estão os muros? Onde estão os muros? Cadê a determinação? Hein? Foi embora por quê? Porque Satanás te levou como uma nuvem sem água de um lado para o outro. Onde é que estava o muro da firmeza, do caráter, da dignidade de um cristão? Nós não queremos ter trabalho de construir-nos a cada dia. Mas o apóstolo Paulo diz que esse tabernáculo vai se desfazer, mas eu e você temos do nosso arquiteto um edifício construído, e esse edifício está sendo construído dentro de mim e dentro de você. E tem muro, tem muito muro para construir, porque tem muita alma para proteger, tem coração para proteger, tem muitos adornos de Deus para proteger. Cansaço. Edificar muros dá trabalho, mas não são todos nós que queremos esse trabalho. Nós queremos as distrações do lado de fora, queremos soluções do lado de fora, queremos resolver os nossos problemas do lado de fora. Versículo de número 17. Os que edificavam muros, que traziam as cargas e os carregavam, cada um uma das mãos vazia, fazia a obra, e na outra tinha as armas. Como é que funcionava? Uma mão trabalha, outra mão arma. Uma mão trabalha, outra arma. Por quê? Porque enquanto o muro não estiver fechado, você tem que impedir o inimigo de entrar. Uma mão você fecha o muro, na outra mão você defende o muro. Esse era o esquema que Neemias viu. Hã? Você consegue identificar os inimigos da sua alma? Hein? É só olhar para o resultado. Olha para o resultado que o desânimo traz. Olha para o resultado da soberba. Olha para o resultado da maledicência. A Bíblia nos norteia tudo isso. Olhe para o resultado. Hã? E aí você consegue identificar os inimigos da sua alma, disfarçados de eu. Não eu, você. Eu, você. O seu inimigo não vem de rabo e de chifre, ele vem disfarçado de você, ele vem disfarçado do seu querer, da sua vontade. É muito parecido com aquilo que você quer, é muito parecido com aquilo que você procura. E então você vê algo muito empático, algo muito conforme com aquilo que você busca. E aí você não identifica os inimigos da sua alma, e aí você os deixa entrar. Capítulo 6. Mas uma artimanha, eles não conseguiram retardar a obra. Capítulo 6, versículo 1. Sucedeu que, ouvindo novamente Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia alguma. Não havia brecha. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Faltavam as portas. O inimigo vê que a construção do muro termina, todas as brechas foram tapadas, e eles tentam. Agora, não mais com os trabalhadores, agora com Neemias. Tentam armar uma cilada para Neemias. Os inimigos tentaram distrair os trabalhadores, não conseguiram, tentaram Neemias. Paulo diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Vou dizer uma coisa para você. O seu ponto mais forte é um dos maiores alvos de Satanás. Por quê?
Porque se ele te derrubar no seu ponto forte, vai ser muito difícil você se levantar. Cuidado com seus pontos fortes. Muito cuidado. Eu sou bem simples. Cuidado com a sua simplicidade. Se ela se tornar soberba, que grande soberba será. Eu sou uma pessoa forte. Cuidado com a sua força. Se ela se tornar fraqueza, quanta fraqueza será? Eu sou uma pessoa que tenho logística e sou inteligente. Cuidado com a sua inteligência, porque se ela virar contra você, que arma e ferramenta você terá contra você? Eu sou uma pessoa muito audaciosa, muito ousada. Cuidado com a sua ousadia, porque se ela for atacada pelo inimigo, ela será uma insensatez absurda. Cuidado com seus pontos fortes. Seus pontos fortes também são alvos de Satanás. Muito cuidado com eles. Eles atacaram os trabalhadores, não funcionou. Agora ataca Neemias, que era ali o cérebro, o cerne da questão. Era o líder, o governador. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado. Conseguiram? Não. Por quê? Porque outro dia eu falo sobre isso. Capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Glória a Deus, o muro acabou. Agora, acabou-se o muro. Vamos relaxar? Vamos relaxar? O muro está pronto, vamos relaxar? Não. Por quê? Muros precisam de guardas. Muros precisam de sentinelas. Muros precisam de vigilantes, de atalaias. Muros precisam ser vigiados. Você tem vigiado os seus muros? Hein? Como é que vai o seu muro da fé? A fé é um grande escudo. Como é que vai o seu muro da simplicidade, da humildade? Como é que vai o seu muro da inteligência, análise? Observando situações, observando questões. Como é que está o muro da sua prudência? Como é que estão as partes do muro que protegem a sua alma? Como é que estão os muros do amor, da paz, da paciência? Como é que estão os muros? Como é que estão os muros? Eles estão sendo guardados? Será que nossa alma será um habitat de covil de raposas? Não, amém? Não. A Bíblia diz assim no capítulo 7, versículo 1. Sucedeu que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. E eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Hananias, líder da fortaleza. Líder da cidade. Vamos agora indicar os chefes de proteção do muro. Você vê que ele indica para trabalhar o irmão dele, que era uma pessoa de confiança. Quem é que guarda os muros da sua alma? O conforto seu? O conforto seu não é de confiança. As suas alegrias, euforias, o seu bem-estar? Quais são os guardas que tem que guardar o seu muro? Quais são? Quais são os guardas que precisam observar você de uma maneira muito minuciosa e atenta? Aí ele diz assim: porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Então vamos analisar o seguinte. Vamos agora mudar a estratégia, tá? Você é um bom guardador do muro da sua alma? A palavra do Senhor diz: na vossa paciência possuí as vossas almas. Você é um bom guardador dos muros da sua alma? Você trabalhou na construção com o Senhor Jesus? Você é um bom guardador? Você é temente a Deus e fiel a Ele? São as duas características que precisa ter. Primeiro, intimidade. Irmão, amigos. Depois, fidelidade e temor. Você é uma pessoa que tem temor? Você não ousa, antes de ter certeza completa, se Deus aprova. Não ousa, não intenta,
não quer, não sai na frente. Por quê? Porque isso é temor. Você é fiel a Deus? No seu autoexame, em olhar você, em olhar as questões da sua vida que precisam de conserto. Quantas pessoas dentro das igrejas que estão desviadas? E elas acham que estão no ápice da sua vida espiritual só porque estão abençoadas. Elas estão totalmente desviadas. Não há mais quebrantamento, não há mais paixão, não há mais amor, não há mais interesse, não há mais aquela situação da autoridade, do poder do Espírito Santo que compunge, que quebranta o coração. Elas estão desviadas dentro da igreja. Não são bons guardadores de muros. Por quê? Porque são pessoas egoístas, pessoas que vivem do lado de fora, pessoas que não dão atenção à alma, que não valorizam a alma, apenas essa vida secular, apenas aquilo que se vive aqui fora. Não são bons guardiões de alma. Na vossa paciência, possuí a sua alma. A Bíblia diz assim, versículo de número 3, e disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas e vós trancai-as, e ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Vocês precisam guardar como a menina do olho as portas. E existe um ritual, uma ordenança para abrir e fechar por causa do inimigo. Não abra as portas antes do sol nascer, para vocês olharem e ver se é inimigo ou não. Vocês precisam estar bem de dia para vocês abrirem as portas. Abre a porta no escuro, abre, para você ver o que acontece. Versículo 4. Era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Eu vou dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim. Neemias era um homem inteligente, logístico. A cidade estava com as suas casas abandonadas e a maioria das casas apenas no escombro. Espera aí, pastora. Vai levantar muro? Vai levantar muro e largar as casas? A ordem aí não está errada. Eles não deveriam edificar casas primeiro, depois levantar os muros? Ordem certa ou ordem errada? Certa que ele fez? Ele fez certo? Primeiro edificou o muro? Fez certo ou não fez? Fez? Diga para o seu irmão por quê. Diz para mim, como é que eles iriam conseguir paz, ferramenta, situação favorável para edificar casas, se a cidade estava aberta para o inimigo? Traduz isso para a sua realidade. Você entende por que muito crente não consegue edificação? Ele não consegue manter uma coluna de pé na alma dele. Ele não consegue ter uma paz que vença a aflição. Ele não consegue ter uma fé que destrua as artimanhas do inimigo. Ele não consegue ter um posicionamento determinante. Ele não consegue ser de fio a pavio. Por quê? Porque ele quer começar do lado errado. Ele quer começar as edificações ao invés de colocar os muros ao redor, o muro de proteção. Aí o crente diz assim, mas eu sou um crente assim, meio lá, meio cá, minha fé já não é muito, minha alegria não é muito, minha paz não é muito, minha comunhão não é muito. Sem muro, vai ficar menos ainda. Vai ficar menos, vai ficar pior do que está. Então o que nós precisamos entender é que nós temos que levantar os muros para guardar a nossa alma. As muralhas para guardar a nossa alma. E então depois vamos trabalhar na edificação, nos escombros, em tudo. Vamos edificar muros, vamos guardar o nosso coração. A cidade estava, as casas ainda no escombro, mas os muros estavam protegidos. Então agora vamos reconstruir as casas e vamos separar as pessoas para morar em Jerusalém. Para nós encerrarmos, vá comigo no capítulo 12, versículo 27. Faltava uma coisa. A palavra do Senhor diz que tudo que é construído tem que ser consagrado. E Neemias era uma pessoa que ele não esquecia dos detalhes.
Ter muro não é uma pessoa ser dura de coração. Não é uma pessoa ser fria e calculista. Ter muro é você ter um cerco do Espírito Santo dentro da sua alma para guardar todos os adornos, tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito dentro de você. Neemias 12, 27, na dedicação dos muros de Jerusalém e na consagração dos muros de Jerusalém, seus muros são consagrados ao Senhor? Hein? Seus muros são consagrados ao Senhor? São santos? Ninguém pode derrubar, ninguém pode abrir brecha. São muros santos, pertencem ao Senhor. Não tem pecado, não tem nada, não tem. O inimigo levanta, não pode. A Bíblia diz assim: buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-las a Jerusalém, a fim de fazer a dedicação com alegria, com louvores e com cantos, saltério, símbolo e com harpa. Pastora, por que quem tem muro tem alegria? Pergunta para o teu irmão, por que quem tem muro tem alegria? Hã? E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Notofate, como também os da casa, versículo de número 30. E purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro, a aspersão, como a lei mandava. Purificaram o muro, consagrando. Diga para o seu irmão, purifica o muro. Dá uma voltinha nele, vai dar uma olhada se tem aquelas cercas que facilitam o inimigo subir. Vai dar uma olhada no seu muro se está embolorado, pronto a cair. Se está faltando, vai dar uma olhada no seu muro na proteção da sua alma. Está entrando, pastora? Está entrando angústia, está entrando soberba, está entrando desânimo, brecha no muro. O muro não está sendo cuidado. A consagração do muro na aspersão, como mandava a lei de Moisés, para entregá-lo ao Senhor. O muro é do Senhor e ele tem que ser bem cuidado. Entrou o quê? Por que entrou? Qual parte do muro estava derrubada? Hã? Entrou destruição, pastora. Entrou? Faltou. Faltou vigilância, faltou prudência, faltou fidelidade. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu quero que você ore agora. Você sabia que só você pode ver o estado do seu muro? Eu não posso ver o estado do seu muro, eu posso ver o estado do meu. Pastora, como que eu descubro as brechas do meu muro? Olhando o que está entrando. Está entrando cobiça? Né? Vê que está destruído a parte da santificação. Está entrando abatimento, sofrimento. Quem sabe está destruído a parte da fé. Está entrando tristeza, angústia. Você sente que sua vida não vale a pena? Está entrando medo. O medo entrou. Medo e insegurança. Entrou soberba? Por que entrou soberba? A parte da humildade está quebrada. Entrou frieza espiritual, pastora. Frieza espiritual. A parte da consagração está quebrada. Fala com o Senhor. Sua alma não pode ser mais um lugar onde Satanás faz como uma feira livre. Não. O que está entrando? Hein? Está entrando abdução, euforia. Está faltando quebrantamento. Entrou rebelião. Indignação, murmuração. Está faltando humildade, gratidão.
faltando paixão. O que entrou? Hein? Entrou interesses deste mundo, por isso a paixão foi embora. Hein? Qual foi o muro que quebrou? Quebrou o muro da paixão, da consciência. Oh Deus. Hoje é dia de conserto, entende? Hoje é dia de restauração de muros. Hoje à noite, o dia eu e você olhamos para Ele dizendo: Senhor, queremos todas as brechas tapadas. Queremos todo o nosso redor preenchido. Queremos muros largos, bem altos. Oh Deus, cerca-nos. Tua palavra diz que o Senhor seria o muro, nosso muro, diz o profeta Isaías. Jesus, restaura os nossos muros fendidos, as partes caídas. Restaura, Deus, restaura a fé. Restaura o quebrantamento, restaura o aconchego, restaura a segurança, restaura a paixão, restaura a humildade, restaura a simplicidade, Senhor, a piedade. Restaura, Deus. Peço ao Senhor, peço ao Senhor, peça a Ele agora para Ele restaurar você. Peça a Ele. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu não fui um bom guardião dos meus muros. Eu permiti que durante a noite o meu inimigo viesse e abrisse brechas. E quando eu acordei, Deus, a minha alma já estava com medo, insegura, triste, abatida, revoltada, desanimada. A minha alma já estava defraudada. Senhor, me ajuda. Diz para Ele: Senhor, me ajuda. Eu quero guardar o meu coração. Eu quero que o meu coração seja um lugar somente seu. Eu não quero, Deus, eu não quero. Eu não quero, Senhor. Sua palavra diz que existem coisas que combatem contra a minha alma. Eu quero ser um bom guardião dos meus muros. Eu quero amedrontar o meu inimigo. Eu quero resistir o meu inimigo e mandá-lo embora, Deus. E eu só posso fazer isso por meio da sua palavra, somente a sua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor venha restaurar os muros fendidos e caídos nesta noite. As brechas. Espírito Santo de Deus, eu quero que você ponha a mão no seu coração. E eu quero que você fale com Deus. Que você olhe aquilo que está entrando. Quem sabe o medo entrou, a insegurança entrou. Quem sabe a dor, a angústia, quem sabe a cobiça. Quem sabe o desespero, quem sabe. Quem sabe a soberba, o orgulho, a arrogância. Fala para o Senhor. Fala: eu preciso reconstruir os meus muros. Eu preciso, Deus. Eu preciso cuidar, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito. Eu achava que precisava estar com a cidade inteirinha completa. Inteirinha, Pai, até com o saneamento pronto. Mas eu entendi nessa noite que se eu não tiver os muros prontos, Deus, eu não vou conseguir edificar nada em minha alma. Ensina-me a guardar-me, Deus. Ensina-me a preservar, ensina-me, Deus. Que possamos guardar o nosso coração, Senhor, acima de todas as coisas. Guardar a nossa alma. Que é o lugar da tua habitação, meu Senhor, nesta terra. Nós somos o teu templo. Quero que você se coloque de pé. A sua mão no seu coração, feche os seus olhos. Neemias chorou muito de ver o estado do sua cidade,
sua Jerusalém. Ele dá uma volta no muro e contempla. Faz uma oração agora, somente sua. Diz para ele o que entrou. Diz para ele se entrou vaidade. Diz para ele se entrou murmuração, se entrou indignação, se entrou loucura. Diz para ele. Diz para ele. Diz para ele se entrou insensatez, se entrou incredulidade, medo. Diz para ele. Espírito Santo de Deus, eu quero reconstruir. Diz para ele. Diz: eu quero reconstruir os meus muros. Eu quero ser um bom guardião, Senhor. Eu quero ser um bom guardião. Diga assim: meu Senhor, me perdoe por todas as vezes que permiti que o inimigo de minha alma defraudasse a minha alma pela condição dos meus muros. A partir de hoje, eu serei um bom guardião. Os meus muros estarão sempre firmes e invictos. Em nome de Jesus, eu vou cuidar dos muros ao redor da minha alma. Em nome de Jesus, por meio da abnegação, por meio da renúncia, por meio da doutrina, os meus muros serão edificados por meio da prática da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.